Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, vamos lá, hein? Hoje eu tô com uma missão aqui muito difícil. Eu me autodeclarei o encarregado pra fazer uma comparação aí que deve ser dita, hein? Eu acho que alguém já fez. Não, eu vi alguns, mas assim, não sei se tava tão aprofundado ou não. Eu vou aqui enumerar pra vocês 5 principais diferenças aí que eu vi até o momento que destaca entre Pokémon, joguinho lindo que a gente joga, tá aqui o nosso Arceus bolado. Pra quem acompanha aí o canal já conhece da história dessa conta, pra quem não acompanha, esse é o mundo dos elementais, um Pokémon Online mobile que a gente tem. Vários estilos de jogo, competitivo, tem modo arena, tem modo liga, tem modo cross server, tem o modo que eu mais gosto que é Rumblast. Esse aqui, eu diria que é o modo mais honesto do game, que aqui qualquer um pode ter qualquer bichinho, independente se você é VIP ou não, etc e tal. Esse por ser um game versão mobile, obviamente quem paga tem algumas vantagens, mas dá pra jogar normal. Eu, por exemplo, não paguei nada, a minha conta é VIP 0 e eu consigo jogar com a galera também. Vai da sua expertise, de sua experiência. Então, assim, eu acho que você não ser VIP no game não necessariamente faz com que você não consiga curtir o game. Vai da sua expertise, resumindo, né? Eu não pago, tem muita gente que paga, nada contra, quem quiser paga, quem não quiser não paga, cada um game sobrevive da maneira que vem. Esse aqui é o Arceus, recentemente eu comprei, foi um mó trampo pra comprar, mas a gente tem então uma contra free to play, conseguir um Arceus num game desse é meio difícil, porque ele é um Pokémon bem endgame, na verdade ele é end do end, então a gente tá bem na fita, mas assim, já comparando inicialmente pra vocês, uma coisa que eu achei assim que destaca muito, que tem em Pokémon que você não vai encontrar necessariamente em Powered, é o objetivo do game. Enquanto aqui no Pokémon a gente farma, né, você vai passar os ginásios, aqui eu já passei praticamente todos, que o mapa já tá aberto, eu já derrotei todos os líderes que a gente poderia, então eu já tô meio que formando o time para PVP. Mas o modo história no game, ele é meio que o que você vai estar seguindo. Então, por exemplo, seu objetivo aqui é focar em alguns Pokémon que você vai ter. Então, como eu já sabia que ia usar um Arceus no final, inicialmente eu estava focando no Snorlax, que eventualmente eu poderia utilizar. Aí, ó, esse Snorlax aqui. Eventualmente eu poderia utilizar tudo que eu estava farmando para ele no Arceus, que normalmente nesses games a gente consegue herdar alguns atributos, alguns itens que você guarda no Pokémon para passar para outro, que foi o que eu fiz, mas isso eu fiz de diversas maneiras. Para quem joga Palworld, que é esse game aqui, ele não tem necessariamente um modo história, um modo... Até que tem os líderes aqui que vocês podem derrotar, aqui, ó, bem aqui tem uma torre que eu já até derrotei. Tem outras que eu nem cheguei a atacar, porque não muda tanta coisa assim pra mim. Mas, falar isso, eu vou até lá, daqui a pouquinho eu vou lá derrotar o próximo líderzinhos. Não são tantos aqui que a gente tem pra enfrentar, tá? Nesses líderes aqui. Tem uma entrada até legal, quer ver? Eu vou lá só pra vocês dar uma olhada. Rolou uma parada meio cinemática, assim, quando a gente vai enfrentar ela, mas eu já tô level bem mais alto, então, assim, a luta contra ela fica bem facinho. Vai ter outras mais fortes. Eu até poderia arriscar aqui com vocês, mas eu acho que pode ser que eu morra. Até porque eu tive que aprender recentemente como que jogava esse estilo de game, assim, de mundo aberto, que tem mais liberdade pra fazer e tudo mais. Então eu não tô tão profissional assim na arte da batalha. Se alguém vê eu jogando aqui agora e falar, pô, mas você tava jogando errado, pessoal, relevem. Eu realmente, tirando essa e algumas outras missõezinhas que você faz, é muito pouca coisa pra você tá seguindo. É mais assim, o modo história mesmo que te... Eu diria que o modo história do game é a evolução da sua base. Porque sem o modo história, sem você evoluir a base de acordo com as evoluções que eles vão estar pedindo, você não consegue progredir. Então, praticamente, o seu modo história é fazer o que a base pede. Construir caminha para paus, que é para onde eles vão ficar, construir fogo, construir casa, etc. Então, esse seria meio que o objetivo que você tem. Pokémon, ele já tem um modo história mesmo para você estar seguindo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui agora só para vocês verem a cinemáticazinha que rola. Ó, segurei, confirmar... Aí, galera, ó. Tá vendo? Rola um filmezinho, uma entradinha. Olha lá. Aí ela vai vir agora com Griswold, que é o paus que ela usa. Olha lá, esse Billy é o petzinho do que ela vai fazer. Ó, aí vem bolada. O que eu morri pra essa menina no início, vocês não estão entendendo, não. Nossa senhora, eu morri demais. Eu não sabia jogar nada desse game. Ó.
nervoso. Ele já vai chegar descendo aço aqui na gente agora. Olha lá. Tá vendo? Zoe e Grisbolt. Então, igual a ela, a gente enfrenta mais 3, se eu não me engano. Eu só enfrentei ela. Deixa eu trocar aqui o bichinho, que eu vou colocar o meu Orsec pra destruir. Porque o bicho é brabo. Olha lá. Vai lá, Orsec. Desce o aço nele. O Orsec vai conjurar ali um skill em área. Nem que eu coloquei um bicho de elétrico pra lutar contra outro elétrico, mas tudo bem. Olha lá. Esse Orsec, ele já é, assim, praticamente dos bichos endgame, tá? O Grisbolt não. O Grisbolt vocês conseguem achar ele ali no iniciozinho da ilha. No vídeo de Bridge eu vou falar melhor sobre isso. Que ele faz parte dos primeiros lá que você utiliza. Essa skill aí mesmo é o Orsec que tá soltando, ó. Ele descarrega um trovãozão ali em área. Como o meu Orsec tá só com skill elétrica, por isso que ele tá demorando um pouco mais pra matar esse Grisbolt. Apesar que o Grisbolt ele nem é tão level alto assim. Vamos ver se o Chile é melhor. Aqui, ó, tem esse aqui. Durante essas lutas, a gente tem que tomar cuidado. O Grisbolt, ele pode atacar a gente. Se ele usar alguma skill em área, ele pode acertar a gente também. Então, assim, ele só não tá pegando muito meu target porque eu já tô level alto. Então, o meu Chillet aqui, ó, ele consegue causar bastante dano no Grisbolt. Ele quase não vira pra mim. Essa é uma das missões que a gente tem pra fazer, ó. Quando você derrota, você já sobe pra torre, que foi o que eu fiz agora. Agora eu vou sair daqui e vou procurar... Deixa eu invocar aqui o meu bichinho que voa. Ó, beleza. Posso voltar pra base. Quando você tá montado, ele pode cair, mas se eu não tivesse montado, eu ganharia dano de queda. Então, assim, enquanto o modo história do Pokémon você vai seguindo o que o game vai passando, aqui você meio que faz o seu modo história. É como eu disse, é basicamente como se o modo história do game fosse construir a sua base. De resto, vocês têm todas as coisas para vocês fazer. Uma segunda diferença que eu vejo que é notável aqui no game são os monstros que a gente enfrenta. Aqui, ó. No caso, uma segunda mudança que a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem um boss, o Univolt. Eu acho que eu não ataquei ele até agora. Deixa eu ver se eu já tinha feito a missão dele. Aí, ó, não tinha feito a missão dele, vou deixar pra fazer aqui com vocês. Normalmente é demorado pra matar um boss, tá? Deixa eu ver se eu tô... Eu tô com um Chillet aqui. E... Nossa, eu não tô com muitos bichinhos, mas como eu tô com o Orsec aqui, eu acredito que dá pra gente derrotar. É, não vai ser uma luta bonita de ver, mas dá pra gente derrotar. Mas só pra gente ter uma noção. Ó, então vamos atacar aqui o Univolt. Ó, esse aí, beleza. Eu tô com um arco, mas eu nem tô causando muito dano. É só pra gente chamar a atenção dele mesmo. Vou manter a distância. Vixe, ele já iniciou a luta por conta própria. Olha lá. Então, galera, a gente não seleciona a skill, mas vocês podem, por exemplo, quando o seu bichinho vai levar um dano, você pode tirar ele e colocar ele novamente. Vamos esperar pra ver se ele vai colocar alguma skill. Alguma skill target. Ah, ele atacou eu. Era outra coisa que eu ia falar pra vocês que eles fazem também. Às vezes ele pega o target. Aí, ó, ele tá em mim. Aí você tem que correr, porque ó, nada impede ele de atacar você no meio da luta. Apesar do meu Orsec tá atacando o boss, você tem que se preocupar com a sua vida. Senão você vai de base, entendeu? Olha lá. Então a luta fica entre eles. Eu tenho a opção ali, por exemplo, de tirar o meu bichinho, caso... Vamos supor que ele vai levar um ataque. Ah, ele tá em mim. Nossa. Quando você vê que ele tá virado pra você... Ai, perdi o controle. Aí. Ó. Esses skill targeados, igual ele fez esse laser ali, ó. Vocês têm que esquivar. Geralmente, quando você tá atrás de alguma superfície, por exemplo, uma pedra, que é o que eu tô aqui, costuma já você não levar dano de algumas coisas, algumas skills. Não são todas. Não são todas. Mas você costuma ficar imune a algumas skills, principalmente as que são targeadas. Em geral, ele sempre fica procurando o nosso target. Mas esse Orsec, ele é muito roubado. Ele é um bichinho que eu fiz por breed. Ele não tá disponível pra quem tá começando no game, tá? Vocês têm que... Opa, sai daqui. Sai daqui. Ele não tá disponível pra quem tá começando, tá? Dá pra ver que ele é bem mais roubado do que os outros. Os ataques dele é mais forte. Ele tá solando um boss que é no mesmo level que ele. Eu simplesmente... Eu diria que uma luta mais igual do que essa é impossível. Por quê? Porque os dois é elétrico, os dois estão no mesmo level. Olha lá, ó. Então, é basicamente isso. Isso é o estilo de jogo que você encontra no Palworld.
Você tem que se preocupar com o seu bichinho. Eu poderia estar ajudando ele, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um arco de flecha. Olha lá, eu causo dano. Só que eu gosto, como eu jogo mais no estilo Pokémon, então eu deixo o meu bichinho lutando. Mas eu poderia estar ajudando. Só que eu levo dano também. Então, não sei se compensa o esforço. Não, eu prefiro deixar o meu bichinho ali lutando. Olha lá, viu? E outra que se eu morrer aqui durante a luta, já era. Enquanto no Pokémon a gente preocupa só com o nosso bichinho morrer, porque a gente fica meio que safe. Aqui no caso do Palworld, você tem que preocupar em se manter vivo antes que a luta termine. Olha lá. Ó, ele ia dar uma skill targeada. O que eu fiz? Eu retirei o meu pause ali. E coloquei ele novamente. Ai, vem. Sai. Nossa, como é difícil a gente correr do bichinho e gravar ao mesmo tempo. Dependendo da skill que ele tá soltando, você consegue sacar o seu bichinho e colocar novamente, ó. Quem que deu o ataque foi o meu bichinho. Ó, aqui eu já poderia estar capturando ele. Vamos ver se... Nossa, derrotamos, mas não capturamos. Mas eu já tinha ele, tá? Era só pra mostrar pra vocês. Ali era a hora de capturar. Eu tinha a esfera também, mas como se fosse Pokébola, né? Que aqui a gente tem esferas. Eu tinha umas esferas mais fortes, mas como eu tava preocupado com outras coisas, eu acabei não focando. Mas então... Nesse caso, esse é o estilo de batalha que a gente tem. Você se preocupa mais com você do que com o próprio pause, por exemplo. Se você morrer, a luta termina. E o boss, ele pode querer te atacar, que foi o que aconteceu aqui agora. Mas como eu tava com um bicho muito forte, esse Orsec, ele é um dos paus aí mais fortes do game. Do tipo elétrico, ele é o melhor, se eu não me engano. Consegui fazer ele com Bridge. Ele não tá disponível pra quem começa, mas eu posso ensinar vocês depois. Eu tenho esse já tem um tempão. Na verdade, eu tenho vários dele. Eu tenho esse aí já tem um tempinho. Vixe, eu tô bem longe da minha base, né? E ele tá no modo atacar todo mundo, por isso que ele já desceu descendo a porrada em geral. Quando a gente foi pra ver o boss, quando eu reparei, ele já tinha até começado a luta. Já no Pokémon, o estilo de batalha que a gente tem, que é o tradicionalzão, que eu acredito que desde quando o Pokémon é Pokémon, ele tem esse estilo, você não se preocupa com a sua vida, porque em nenhum momento ela tá ali correndo risco. Os games mais novos agora, eles mudaram alguma coisa nesse sentido, mas o básico mesmo é isso aqui, ó. É turnos, né? Você vai soltar uma skill, o adversário solta outra, e aí várias outras coisas que você fizer durante a partida vai acabar influenciando. Eu, por exemplo, aqui, tô com o Forest, eu vou ver se eu já mudo para Arceus, que a gente já finaliza a luta logo. Ele jogou a única skill que eu não queria que ele jogasse. Jogou logo uma semente. Tá, deixa eu trocar aqui. Eu devia ter matado aquele bichinho ali. Deixa eu destruir ele. Enquanto aqui no caso do Pokémon, como você tem um timer, aqui não tá mostrando porque eu tô no modo arena, então eu tô enfrentando um AI. Mas você tem um timer que você segue. E desse timer aqui, meio que vai ficar as limitações que você vai fazer. Por exemplo, se você não escolher a skill que você quer a tempo, isso a gente tá falando no modo online, porque no modo história normal não tem. Por isso que eu vim pra esse modo aqui pra mostrar pra vocês. Tem um timer, uns 15 segundos, você escolhe a skill, se não escolher, o game escolhe automático. Isso quando você tá num PVP, modo online, alguma coisa assim. No modo normal, modo história do game que você joga, não tem essa restrição. Se você estiver enfrentando um NPC qualquer, você praticamente fica a vida toda ali, escolhendo a skill, não dá nada. Modo online dá. Mas em nenhum momento você fica com a sua vida em risco. Igual lá no Palworld, que se você está enfrentando o boss, você vai se preocupar com a sua vida. O modo PVP ainda não foi habilitado, então não dá pra gente saber se isso vai prevalecer. Mas lá você tem que ficar se preocupando com a sua vida enquanto o seu pause vai estar lá lutando. Aqui não precisa. Você simplesmente ataca, você tem que se preocupar em ter os seus bichinhos aqui. São 6 que a gente carrega lá, a gente carrega 5. E é basicamente isso. Aí, ó. Vamos derrotar o cara aqui na arena. Eu nem cheguei a ver qual era o bichinho que tem. Eu ataquei o primeiro, né? Eu só queria dar uma amostragem pra vocês. Aí, ó. Esse é o modo clássico. Obviamente a gente consegue usar itens, tem métodos mais aprofundados. Eu tô mostrando só as principais diferenças. Depois a gente pode entrar detalhadamente nas diferenças principais. Mas de básico seria mais ou menos isso. Já no caso da sua jogabilidade no game, que seria outra diferença ali que a gente consegue encontrar, no caso do Pokémon, você já consegue
ter por ele já ser estruturado, ele já ter o método de ser feito, ele é muito claro para todo mundo. Como que é uma jogabilidade de Pokémon? Você vai pegar o seu bichinho, você anda no mapa, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Entrou no matinho, você vai entrar numa batalha. Nas versões mais novas de Pokémon, o bichinho já fica pro lado de fora, então você meio que já sabe o que você vai enfrentar. Aí, ó, mas é basicamente isso aqui, ó. Você anda no matinho, derrota o bichinho. Dependendo do game, ao derrotar, você pode farmar ponto de IV ou não. Isso é muito relativo, porque tem versões diferentes do jogo de Pokémon pra gente estar colocando. Se você estiver comparando só com as versões oficiais do game, você farmaria o IV batalhando, que é o que eu tava fazendo ali agora. Se for algumas versões alternativas, às vezes é batalhando, às vezes não, o pessoal pode colocar de maneira diferente. Eu diria que todas as maneiras são válidas, até porque não é só dessa maneira que o pessoal joga. Tem muita gente que só joga essa versão aqui mobile que eu tô jogando, outros jogam a versão original. Eu já joguei muita versão original, as versões de Game Boy, Game Boy Color, etc e tal que tem aí. A do Switch eu ainda não joguei, eu acho que é uma das únicas que eu não joguei. De resto, eu joguei todas as outras versões de Pokémon. E sinceramente eu não vejo assim tanta diferença entre o que a Nintendo faz e o que as outras empresas aí acabam fazendo. Apesar de que o foco dessas empresas igual desse aqui, ó, é o comércio, né? Eu mostro aqui pra vocês. Por exemplo, a gente tem bichinho à venda que você compraria uma Raikasa, mas o preço, olha isso. Com esse preço aqui, fala sério, né? Esse bichinho aqui que eu tenho, ó, ele custa esse mesmo preço também, mas eu consegui ele de forma gratuita, por isso que eu falei. Isso aí vai de como você joga, né? Sua jogabilidade vai estar em prova. Mas a jogabilidade de Pokémon é basicamente essa. Entrou no matinho, batalha, você pode capturar o bichinho. Se você matar, você não consegue capturar. Isso no Power Word também existe. Se você derrotar o bichinho, você não consegue capturar, você tem que capturar ele enquanto vivo. No Pokémon é assim também. Algumas versões mais recentes de Pokémon você ainda preocupa um pouco com comida para o seu pet. Não necessariamente não está bem estabelecido, é uma mecânica que eles estão implementando agora, mas não vem essa. No caso do Power Word, como eles estão focados em um jogo de sobrevivência, acaba que você é obrigado a se preocupar com essas questões. Por exemplo, você tem que preocupar muito com... No caso do Power Word, você se preocupa muito com a comida. Inclusive, se você não tiver, você pode ter problema no game. Você se preocupa com a comida, você se preocupa com a base. Você tem que ter uma base, senão você morre de frio, por exemplo. Primeira vez que eu joguei, eu morri de frio. Você morre de frio, você morre de calor, você morre de fome. Então, são várias coisinhas que pode fazer com que você morra, independente da batalha. Pokémon, basicamente, você se preocupa com a batalha e com seu bichinho tá vivo. Aqui não. Aqui a batalha praticamente, você tá andando, você encontra com o bichinho e é isso. As versões mais novas de Pokémon já tá assim. Eu diria que esse aqui, como ele copiou várias coisas de outros games, ele pode ter copiado isso aí de Pokémon também. Ou de outros jogos, né? Tem vários jogos que é assim. Aqui basicamente para você iniciar uma batalha, você encontra o bichinho aqui, ó. É isso, já tô numa batalha. Como ele é level baixo, não vai acontecer nada. Se eu quiser capturar ele... Se eu quiser capturar ele, eu não posso derrotar. Ele derrotado a gente não consegue pegar. Tem que ser com ele vivo. Pokémon é semelhante. Então nesse quesito os dois vai estar igual. Mas é só também. Porque aqui você... Ah, o bichinho que eu queria pegar era aquele ali, ó. Vamos lá ver se a gente pega ele. Deixa eu colocar um bichinho aqui que eu sei que não vai matar ele de cara. Porque o elétrico não tem vantagem. Olha lá, pronto. É isso, ó. A jogabilidade é essa daí, ó. Tá vendo? Você deixa o bichinho batalhando, ele tá vindo em mim. Nossa, como eles gostam de bater no treinador. Nossa, ele matou o bicho, deu nem tempo de eu ver a luta. É isso. Depois eu vou ter que capturar, porque esse aqui já foi de base. Esse bicho ele é muito roubado. Então as lutas aqui acontecem meio que em tempo real. Você não entra numa batalha pra fazer a luta. E se você vacilar, você morre durante a batalha. Pessoal, a quarta coisa aí que eu encontrei que vocês vão sentir uma diferença assim bem gritante entre um e outro é o modo história. Basicamente não tem, né? Aqui em Power Word você não tem o modo história. Tem os líderes que a gente derrota, que foi o que eu mostrei pra vocês ali agorinha. Mas é isso. Você até encontra... Deixa eu ver se tem aqui diários. Aqui, ó, anotações aqui, ó. Você até encontra no game algumas anotações
que vai meio que contar algumas histórias, olha lá, tá vendo? Ó, anotação dia X, sei lá, ó, existe um segredo no mundo. Foi no final do ano passado que cheguei à conclusão quando averiguava a geografia do planeta para minhas pesquisas, observava as ilhas ao redor do planeta, senti que misteriosamente havia um local em aberto. Com certeza existe algo nesse lugar. Um único ponto perfeitamente vazio que salta tanto aos olhos que incrível que não ter percebido antes. No caso de Palworld, a história dele é contada nesses diários aqui, ó. Tem vários, diário do Náufrago 1, Náufrago 3 e vai para outras anotações, fala do mundo, etc e tal. Esse é meio que o modo história, mas você não participa dele, você coleta esses diários e aí você vai ver o que está acontecendo nesse mundo. No caso de Pokémon, você tem o mundo mesmo. No caso de Pokémon, não, a gente consegue seguir o modo história normal. Por exemplo, aqui, o Desafio da Caverna ainda não disponível porque eu já fiz todos os outros. Então aqui eu já segui líderes de ginásio, já capturei lendário. Vai ter mais história pra gente estar seguindo. No modo história, o game já vai te empurrando pra uma história linear. E nessa história linear, você consegue zerar o game completamente. Você pode simplesmente batalhar, ou se você quiser, você simplesmente vai fazer o modo história e acabar. Tem muita gente que joga Pokémon até hoje só no modo história, não foca no competitivo. Então essa galera tá preocupada em quê? Ela está preocupada em capturar todos os Pokémon, colocar o seu Pokémon preferido. Você não precisa ter um Pokémon específico, por exemplo, você consegue zerar Pokémon carregando um Abra. Ó, um Abra não, né? Mas um Alakazam no seu time. Um Abra, dá pra zerar com Abra também. Você consegue usar um Alakazam, por exemplo. Você não precisaria ter um Mewtwo, não precisa ter um Mew no seu time. Aqui, ó, tem os dois, né? Aqui, ó. Você não precisa ter um Mew no seu time pra ter um bichinho forte. Aqui, ó. Um Mew, que é um bichinho muito forte. Um Alakazam já serve perfeitamente. No caso de Palworld, você vai ter que ter os bichinhos mais fortes. Esse Orsec que eu uso mesmo, que é um dos mais fortes do tipo elétrico, ele faz com que a minha jogabilidade fique totalmente diferente. Ali, quando eu mostrei pra vocês enfrentando o boss, por exemplo, vocês viram que ele solou um boss do mesmo level que ele. E ele não era boss. Então já dá pra gente sentir essa diferença. Por fim, eu quero falar aí com vocês, pessoal, do balanceamento do game. De longe, nesse momento que o jogo se encontra, Pokémon tá muito mais balanceado. Pokémon tem mais tempo de história por si só, né? Ele tem toda a mitologia dele ali que acompanha. Então o modo história de Pokémon, ele é visivelmente... O modo história não, o balanceamento de Pokémon, ele é visivelmente mais estruturado do que o de Palworld. Palworld, por você entrar na luta junto com o seu pet, o seu pause ali, você percebe que tem um trem meio quebrado, entendeu? Por exemplo, você não se preocupa só com o seu bichinho que tem que estar upado. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. E eu nem montei esse aqui pra luta. O que eu tô montando pra luta agora é o Anubis. Tem até ovinhos deles aqui. Cadê os ovinhos aqui, ó? O que eu tô montando pra luta agora é o Anubis. Tem vários ovinhos deles ali. Que eles vão vir com as skills legal. Tá? Falta 9 ainda pra me pegar. Mas eu acho que eu já posso até colocar esses aqui pra chocar. Eu tô montando aqui Anubis, que vai ser filhote dos que eu coloquei ali na base. Vou até mostrar pra vocês. Eu ainda não tenho a passiva de lendário pra colocar, porque eu não tenho nenhum lendário capturado ainda. Como eu jogo sozinho. Aqui, ó, como eu tenho agora os pais mais fortes, ou seja, eu diria que a genética que eu precisava, já dá pra me fazer algumas coisas interessantes. Aqui, ó. Então os filhotes lá que vai nascer vai ser desses dois. Eu tô querendo passar essas passivas da sorte, que dá uns atributos maneiro, da sorte brutal. E também essa Brutamontes, que dá dano. Então com isso aqui, o dano do meu Anubis vai ficar bem mais forte. Ele vai ganhar aqui praticamente na passiva 75% de dano a mais. Por isso que eu falei, ele vai ser pra caçar boss, pra matar, pra um mundo aberto, etc e tal. Eu vou fazer isso depois com o meu Orsec também, que ele não tem nenhuma passiva legal. Mas isso é o que a gente faz com relação a lutas, porque não tem PVP. No caso de Pokémon, a gente tem PVP. A gente tem PVP, a gente tem arena, tem o PVP online, tanto nessa versão agora de mobile, como na versão normal do game mesmo, para quem joga no Nintendo Switch. Então o que você preocupa mais ou menos é com a sua natureza, se você tem uma natureza boa, na sua habilidade. No caso do último Pokémon que saiu, Legenda de Arceus, nem tinha as habilidades. Então você preocupava mais com a natureza, com o moveset que você utiliza. A gente tem 4 skills que a gente escolhe durante a luta. No caso do Palworld, você não tem isso. Você só tem 3 skills no seu bichinho. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó.
Você tem 3 skills e ele usa automático durante a luta. Dá pra você trocar se você quiser, ó. Apertando aqui vai aparecer as outras skills que ele aprende. Se eu quiser colocar uma skill de dragão, por exemplo, aqui ó, no lugar dessa de trovão líder, eu posso. Peraí, deixa eu ver. Aí, ó, eu posso trocar, ela tem o mesmo timer da outra e ele vai ficar com skill a mais. Se eu quiser colocar tiro aquático, eu posso também. Ele até agora não ganhou mais skill. Essas são as que ele tem por enquanto. Tem frutas também que eu posso colocar. Skill é como se fosse as TM no Pokémon. Mas de básico mesmo que eu posso falar pra vocês que é diferente, é justamente essa questão de você colocar o bichinho pra lutar entre aquelas 3 skills pré-selecionadas que ele tem. No caso do Pokémon, não. A gente tem 4 skills aqui. Vai ser a sua habilidade, a sua natureza, a tipagem do Pokémon é basicamente isso. Você não coloca sua vida em risco. Aqui no Power Word a sua vida está em risco. Se você vacilar durante a luta, você morre. Pessoal, então esse aí vai ser o principal que eu encontrei entre um e o outro do que eu percebi aqui jogando, né? Já estou jogando já tem um tempinho esse jogo. É bem divertido, pretendo jogar mais, é tanto que eu tô fabricando mais bichinhos ali pra gente ter uns bichos mais fortes, pra fazer mais conteúdo pra vocês também depois. Tô esperando aqui chocar. Como eu jogo no modo normal, então eu não tirei o timer de chocar aqui, vai ser 2 horas pra chocar. No Pokémon, quando a gente faz breed, tem timer também, então eu tô respeitando aí a história do game conforme ela foi feita. Mas é opcional, né? Quem quiser deixar sem timer, também no jogo, vocês sabem. Mas é basicamente isso, foram as 5 principais diferenças que eu notei entre um e outro. Comentem embaixo se vocês jogou, se vocês estão jogando, se vocês têm alguma dúvida sobre esse jogo. Eu vou trazer um vídeo sobre breed nesse jogo aqui, dando dicas que eu descobri, dicas iniciais. Sobre Pokémon já tem vídeo de breed, já tem vídeo de dicas, se vocês quiserem só procurar no canal, vai ter tudo aí pra vocês aprender. Mas é isso, obrigado por assistir, dá like, compartilha, se inscreva no canal, comenta embaixo se vocês achou, vejo vocês no próximo vídeo e tchau.